Na década de 70, despontou no samba uma voz capaz de impressionar até mesmo a Elza Soares. Se tratava de Roberto Ribeiro, que veio da cidade de Campos para o Rio de Janeiro em busca da sorte, e depois de perseguir o sonho pelas estradas do futebol e da música, encontrou sua felicidade no samba. Assim, se tornou uma referência, reconhecido por diversas pessoas como o grande cantor do samba. Você canta pra cacete, né? É o maior cantor de samba desse país, né? É mesmo? Não é um qualquer. Olha aí! O Menino dos Carnavais Campistas, em solo carioca, transformou até mesmo a forma como se apresentavam os intérpretes das escolas de samba. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos acompanhar a história de Roberto Ribeiro, um sambista admirado por Alcione, Jorge Aragão e por mais tanta gente que fica melhor se eu seguir em frente. Então, partiu vinheta. Desperta a cidade, o sol no céu flutua. Em 1940, nasceu na cidade de Campos dos Goytacazes o menino Demerval Miranda Maciel. De família humilde e numerosa, viveu seus primeiros anos entre as dificuldades financeiras que o fariam trabalhar desde a infância e a paixão pela música, aprendida com seu pai, por ele descrito como um homem gentil que combinava sua personalidade com seu trabalho de jardineiro. E os carnavais da cidade, com os cortejos do Boi Pintadinho e a marcha que ecoava entre as ruas e sua casa, a jardineira. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Outra paixão adquirida pelo garoto foi pelo futebol, e foi perseguindo esse sonho que, já rapaz, se tornou jogador profissional. Era goleiro e passou por alguns clubes no interior, até vir ao Rio de Janeiro após conseguir uma estadia no Fluminense. Alguns relatos dão conta de que ele era melhor cantando do que defendendo o gol. Mas considerando o tanto que ele cantava bem, talvez isso não fosse uma crítica. Em todo caso, sua vinda para as terras cariocas também abria suas possibilidades na carreira musical, e ele foi por esse caminho depois que a carreira no futebol não vingou. Aliás, foi de vez por esse caminho, porque ele já cantava profissionalmente desde campo, em boates. As coisas, todavia, não foram fáceis a princípio, mas Roberto Ribeiro possuía um trunfo que não permitiria que ele passasse despercebido: sua voz. Pois, como veremos, bastaria apenas que as pessoas certas a ouvissem para que as oportunidades aparecessem. A primeira dessas pessoas que precisamos mencionar foi Liete de Souza. Compositora, se encantou pela voz de Roberto e depois pelo conjunto todo. Liete veio a ser a esposa de Roberto e também foi a responsável por levá-lo para a escola de samba Império Serrano, onde faria história nos carnavais. Esse contato com Liete se deu graças aos trabalhos que Roberto conseguia nas rádios, muitas vezes como corista. O cantor se encontrava um tanto desiludido, depois de ter se esforçado para gravar e não ter encontrado reconhecimento ainda. Liete é uma das compositoras de um dos sambas que viria a ser um dos mais conhecidos do repertório de Roberto Ribeiro, Amor de Verdade, mas que também levou algum tempo para encontrar o sucesso. Enquanto iniciava sua trajetória no Império Serrano no final dos anos 60, Roberto também buscava projeção em shows de calouros. Alcione recordou em entrevista que quando foi a um desses shows, na TV Excelsior, encontrou Roberto Ribeiro, no mesmo ônibus, a caminho daquela emissora. Em seu terceiro ano de Império, recebeu a oportunidade de ser o intérprete da escola na Avenida. Se tornou desde então uma das vozes célebres da história do Império Serrano. Roberto inovou ao cantar o samba no chão, perambulando entre as alas da escola, quando o comum era o cantor oficial desfilar sobre um carro alegórico. A presença e a voz de Roberto Ribeiro contagiaram de tal forma sua escola e o público que o estilo virou tendência. Virou expressão também, puxador do samba. Afinal, se acredita a Roberto Ribeiro o próprio significado de puxador, por causa do impacto de sua forma de cantar na avenida. Existe todo um debate sobre o termo puxador de samba versus o termo intérprete. Alguns veem como uma expressão que diminui o valor do cantor da escola, como era o caso de Jamelão, enquanto outros não veem nenhuma conotação pejorativa no termo. O início da década de 70 foi o período de ascensão de Roberto Ribeiro, primeiro no Império Serrano e depois no mercado fonográfico. Acontece que a cantora já consagrada, Elza Soares, nesse tempo, acabou percebendo no rádio a voz de Roberto. Logo, o convidou para que gravassem juntos, pela Odeon. Elza estava retomando a carreira no Brasil depois de uma longa estadia na Itália, motivada por tragédias na vida pessoal. Em seu segundo álbum nesse processo de retomada no país, convidou Roberto para um disco colaborativo, cantado em dupla. A Odeon colocou empecilhos,
Diziam que Roberto Ribeiro era desconhecido e desabituado às produções de estúdio, mas Elza foi firme e depois teve que ser ainda mais. Pois a Odeon também tentou vetar a presença de Roberto na capa do álbum Sangue, Suor e Raça. Segundo o jornalista Zeca Camargo, na biografia de Elza, os representantes da Odeon teriam tentado desmerecer Roberto Ribeiro, alegando que o cantor iniciante não seria capaz de acompanhar Elza nas gravações, o que não se confirmou. Elza apontava que essa questão vinha do preconceito, e este sim teria se confirmado quando Elza ouviu de um diretor da gravadora: "Não quero esse negro feio e sujo na capa". No fim das contas, Elza prevaleceu, e a capa do álbum, com ela ao lado de Roberto Ribeiro, ficou tão linda quanto as faixas do disco. No entanto, Elza, tempos depois, seguiria em confronto com Odeon, até romper com a gravadora, apontando que o preconceito fazia parte daquela empresa. Não exatamente contra ela, uma artista já tão conhecida, mas especialmente com os novos artistas negros que sofriam boicotes da gravadora, como foi o caso de Roberto Ribeiro, de acordo com Elza. Em todo caso, a Odeon descobriu logo que Roberto Ribeiro seria um artista de sucesso nos discos, pois a partir de então, ele gravaria cada vez mais. Esses episódios demonstraram que, embora os discursos oficiais, sobretudo da ditadura naquela época, martelassem uma suposta inexistência do preconceito no Brasil, sim, havia preconceito. E Roberto Ribeiro venceria apesar da discriminação que juravam não existir. E que fique para a história o papel de Elza Soares, pois nas palavras da própria, Roberto foi a melhor voz masculina que a gente teve por aqui. Apenas dividi com ele aquilo que Deus me deu. A partir de 73, Roberto Ribeiro lançou discos solos. Interessante observar a escolha da 6ª faixa do primeiro álbum individual dele, a música Preconceito, de Marino Pinto e Wilson Batista. Esse samba foi lançado originalmente em 41, por Orlando Silva. Conforme apontou o pesquisador Pedro Paulo Malta, esse lançamento ocorreu 10 anos antes da promulgação da Lei Afonso Arinos, que, enfim, incluiu os atos de preconceito de raça ou cor entre as contravenções penais. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. A obra de Roberto Ribeiro, fosse no mercado fonográfico ou sob o estandarte do Império Serrano, consistiu além de grandes sucessos, mas em registros da própria história do Brasil. E para exemplificar, vamos citar só alguns desses grandes sambas, a começar por Estrela de Madureira, de 75, que foi samba enredo derrotado no Império e não foi para a Avenida, mas ao ser lançado em disco por Roberto, se tornou mais conhecido que o vencedor. Esse samba, como já contamos aqui no canal, era uma homenagem a Zaquia Jorge, vedete e empresária que criou um teatro que fez história no subúrbio. Ou melhor, Roberto chegou a se afastar por 2 anos dessa função no Império Serrano para se dedicar melhor às gravações, mas pela metade dos anos 70 voltaria a puxar os sambas na Avenida, enquanto emplacava sucessos no mercado fonográfico. Já adianto aqui que se eu for citar cada sucesso dele, vou ficar aqui por 1 hora, então só poderei mencionar alguns escolhidos dentro da proposta do canal, que é demonstrar o caráter de registro da história brasileira que o samba possui. E mais ainda, o lado de compositor, também desempenhado por Roberto Ribeiro, a exemplo de Brasil, Berço dos Imigrantes, em 77, e Municipal Maravilhoso, 70 anos de glórias, de 79, que foram Avenida, com letra e voz de Roberto Ribeiro. A relação com o Império Serrano também proporcionou ao artista o contato com as tradições musicais do jongo, inclusive a quem acredite a Roberto o pioneirismo em levar o jongo ao disco. Lembrando que o jongo é uma prática cultural que resistiu à diáspora e escravidão, perpetuando a música e a consciência de povos africanos que foram explorados no Brasil. Então, em 81, Roberto gravou o jongo do Irmão Café, que traça um paralelo entre os afrodescendentes e o café, que por tanto tempo foram os produtores e o produto que construíram a economia brasileira, conforme contaram os versos. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Entre as décadas de 70 e 80, Roberto Ribeiro se consolidou como um dos grandes nomes do carnaval, do samba e da indústria fonográfica. Foi recorrente nesse tempo a presença do artista nos lares brasileiros, através dos clipes musicais exibidos no Fantástico. Desses clipes, podemos mencionar o do grande hit, Todo Menino é um Rei, e Bate Coração.
Roberto alcançou também grande aclamação entre seus pares no samba. Já citamos Elza Soares, mas ainda as novas gerações enxergaram nele uma grande referência. A exemplo de Alcione, que o viu despontar, e ainda gravaria com ele o sucesso Mel pra Minha Dor, e Jorge Aragão, que entrou no repertório de Roberto enquanto compositor, com sambas como Resto de Esperança e Raiz e Flor. Detalhe que Roberto seguiu compondo, a exemplo também de sua esposa Liette. O samba Divina Invenção, de 85, possui letra do casal, e além do mérito musical e do verdadeiro poema de amor para cervejinha, tem o valor histórico de ter registrado o sofrimento do povo com a inflação na época. Por esse tempo, Roberto Ribeiro desenvolveu um problema de saúde. Tinha problemas de visão que foram agravados por causa de uma infecção adquirida por lentes de contato, somada a um quadro de diabetes. Essa grande trajetória do sambista foi abruptamente interrompida em 96, em Jacarepaguá, bairro onde firmou sua residência. Roberto Ribeiro foi atropelado por alguém que sequer parou para prestar socorro. E assim, o Brasil perdeu esse grande artista. E o sol já não brilha. Porém, seu legado, felizmente, não foi abandonado, especialmente graças à sua família. Dona Liette, apesar de toda a dor, reuniu forças pela preservação da memória de Roberto Ribeiro e produziu um livro contando a história do sambista. Roberto Ribeiro, o Menino Rei, a voz privilegiada do samba. É, por exemplo, graças a Dona Liette que sabemos como Demerval adotou o nome artístico de Roberto Ribeiro. Tudo começou com um amigo de Demerval chamado Roberto, que brincava com ele, afirmando que com o nome de batismo, o sucesso seria mais difícil. Assim, o goleiro que virou sambista tomou emprestado o nome do amigo e completou com o sobrenome do cantor Almir Ribeiro, a quem admirava, embora o sobrenome Ribeiro também fosse pertencente ao pai de Roberto Ribeiro. Hoje, e já há muitos anos, quem também carrega esse legado é o filho de Roberto e Liette, Alex Ribeiro, que assim como o pai, foi do futebol para o samba. E isso é tudo, pessoal. Queria primeiramente agradecer pela atenção de vocês e pedir aquela força com likes e inscrições. E até logo! Todo menino é um rei.